ver se tá bom assim. Pronto. Acho que tá legal, né? Acho que eu posso baixar mais aqui assim. Estão me vendo? Tá direitinho? Tá, né? Então, olha só, começar conversando com vocês sobre avaliação. Teve gente que ficou na dúvida, só para lembrar. A gente tem um conjunto de, não me lembro quantas questões, acho que são 10 ou 11, né, ou 12, assim, das quais vocês podem escolher 3. Vocês têm que escolher 3, tá? Mas vocês podem escolher qualquer uma das 3. A única coisa que vocês não podem escolher é a data de entregar a questão que você escolher. Cada questão que escolhe tem uma data para ser entregue. Entenderam isso? Hein, gente? Todo mundo entendeu esse negócio? E o que eu quero que... Sim, 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 sim. Então, você calcula assim, pensa, bom, eu vou escolher uma questão que é uma data boa para eu entregar, né? E assim, se vocês repararem, as questões... Ih, a Janaína tá em Jacuecanga? É na rodoviária? Não, olha, pensei que fosse a rodoviária de Jacu. Então, não, tá no ônibus? Valente. Tá bom, beleza. Então, olha só, a ideia é a seguinte: você tem uma aula um dia, numa semana, e aí você tem uma semana para responder a questão sobre aquela aula, tá? Então, mais ou menos assim. Então, por exemplo, quem prestar atenção nessa aula de hoje e achar que ficou legal a aula, que entendeu tudo, já chega em casa e tenta responder a questão que tem a ver com a aula de hoje. Entendeu como é que é a ideia? Para fazer assim. E aí tem uma semana para pensar. Vocês têm os vídeos, eu vou dar também os esquemas, os resumos das aulas, que eu esqueci de mandar para vocês, mas tem os resumos das aulas também, tá? Eu mandei da primeira aula, da segunda não mandei, da terceira também não. Ah, a terceira é de hoje, só da segunda que eu não mandei, tá? Mas tem um resumão também, tá bom? Então, mais alguma dúvida? E assim, aí eu tenho essa semana para corrigir, claro, os que me entregarem até quinta, mais ou menos, assim eu consigo devolver até sexta. Mas os que me entregam na sexta-feira é um dia muito complicado para mim. Pelo resumo, é melhor para fazer atividade? Não sei, assim, eu acho que a atividade, eu acho que o objetivo, né, o que eu quero que vocês façam, é que para fazer atividade, vocês tem vários textos nessa disciplina. Eu estou tentando seduzir vocês, né, para não dizer forçar vocês a lerem pelo menos 3 textos da disciplina, né? Então, na hora de fazer a questão, vocês pelo menos buscarem aquele texto que tem a ver com aquela questão, sabe? Então, por isso que eu estou pedindo que vocês façam uma pequena citação. Outra coisa importante também é vocês se habituarem, eu vou ficar corrigindo isso, vocês se habituarem a usar a metodologia acadêmica, né? Quando cita, segundo fulano de tal, aí entre parênteses bota a data, e aí citou alguém, tem que botar na bibliografia de acordo com as regras da BNT, não é tão difícil. Assim, eu tenho uma maneira muito prática de fazer isso, que é copiar, né? Copiar, tirar a regra de algum texto, olhar como é que se faz e fazer igual, né? Não é muito de... Qualquer citação você tem que botar, se for direta ou indireta, tem que botar. Se você disser só, segundo fulano de tal, você vai citar uma ideia dele, você não vai citar as palavras desse autor, né? Mesmo assim, você tem que dizer em qual livro daquele autor aquela ideia está, entendeu? Aí você abre parênteses e bota o ano. Segundo, sei lá, Saviani, 2014, tal, 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 tal.
né? E aí, depois, na bibliografia, você tem que dizer a referência completa do artigo, do livro que você citou, né? Isso, assim, é uma prática que é importante vocês terem, que faz parte da vida acadêmica, né? Parece um pouquinho chatinho, mas eu acho que a gente, às vezes, sim, mas só tem preferência? Não tem preferência nenhuma, assim, a regra é a regra da ABNT, né? Então, tentar fazer. Agora, nem sei qual é a regra atual, atualíssima, porque eles mudam também, né? Mas, de maneira geral, o autor, o sobrenome em caixa alta, vírgula, o nome, o primeiro nome, depois o título da obra, depois a cidade, a editora e o ano. O básico, né? Tem que ter essa regrinha, tá? Que mais? Depois eu queria saber o retorno de vocês, assim, porque eu gosto muito eu trabalhei muitos anos com oficina de leitura e de escrita. Eu gosto muito desse trabalho. Então, eu queria saber se vocês ficam incomodados, se não ficam com as minhas contribuições no texto de vocês, com as minhas correções, que aí eu vou corrigindo, vírgula, ortografia, questão de estilo, de construção, coesão, coerência. E aí vocês me dizem, né? Se vocês não quiserem isso, vocês mandem para mim o texto em PDF, que aí eu não vou retornar nada. Mas se vocês curtirem, me mandam um texto no Word que eu vou fazendo, eu tenho prazer de fazer isso. Eu acho que vocês podem aproveitar, né? A professora que tem essa disponibilidade. Legal, Sara, que bom. Aí, assim, quem não gostar, quem fala assim, eu não quero que se meta no meu texto, me diz, tá? Senão eu vou me meter mesmo, tá? Porque eu acho que a gente aprende assim mesmo, não tem jeito. E é raro, né, a gente, ao longo da escola, ter alguém que tenha tempo de corrigir o texto da gente, explicar. Eu até estava querendo fazer uma playlist no canal com algumas coisas básicas, sabe? Tipo, vírgula entre sujeito e predicado, uso da crase, umas regrinhas assim, que eu acho que eu sei explicar direitinho, de uma maneira, enfim, prática. Eu vou tentar fazer isso sim. Vocês podem até mandar para mim dúvidas. Pode ser isso. Vocês mandam para mim, professora, como é que eu faço isso? Qual é a regra? Não sei o quê. Aí eu explico. E as coisas que eu observo que são mais comuns, não só em vocês, tá, gente? Hoje mesmo eu li um artigo científico publicado, me deu uma aflição. Aliás, não, foi o texto que a gente vai ler hoje, um dos textos, aquele texto complementar, um texto ótimo, super bem escrito, mas a autora definitivamente não sabe usar a crase. Às vezes ela botava a crase onde não era, não botava onde era, até o título falta uma crase, né? Enfim, é comum a gente errar essas coisas, tá? Aí tem que ir aprendendo mesmo, tá? Eu vou, então, dividir a tela com vocês e vou... Pronto. Estão vendo aí, gente? Antes... Ai, desculpa, não é esse, droga. Peraí, peguei o texto errado. Caramba. Antes da gente fazer um resumo desse texto, eu queria fazer primeiro um históricozinho rápido. Peraí. Ah, tá aqui. Tá aqui, desculpa. Bom,
Vamos fazer primeiro uma recuperação. A gente falou do contexto, né, político e econômico que deu origem ao texto do Manifesto dos Pioneiros, né, nesse documento. E aí, depois, o que aconteceu depois desse tempo? Aconteceram alguns marcos importantes, né? Então, a gente tem 1930, o golpe de Getúlio, né? O fim da Primeira República e a era Vargas, né? Com o governo provisório, que acaba se esticando. Em 34, em 32, a gente tem a criação antes já, a criação do Ministério da Educação e o Manifesto dos Pioneiros em 32. Depois, em 34, acho que é melhor eu escrever isso, espera aí, para não ficar confuso. Tem um truque aqui legal, quer ver? Olha, a gente vai para o pente. E aí, eu vou parar aqui e vou fazer assim. Pronto, agora vocês estão vendo, né? Então, olha lá. Vamos fazer aqui uma linha do tempo. Uma linha um pouquinho torta assim, tudo bem. Então, a gente tem aqui, olha, 1930, Vargas. 32, o manifesto. Ai, droga, ficou ruim. Manifesto. Quando eu crescer, eu vou ter uma canetinha, uma tela daquelas que você escreve. Vai ser lindo. Ah, manifesta. É um manifesto feminista, uma manifesta. 1932. Aí a gente tem, em 1934, uma coisa muito importante, que é a Constituição Federal, tá? Essa Constituição Federal, depois a gente vai ver com mais atenção num texto, numa aula, num encontro que a gente vai ter só uma mesa digitalizadora. Eu vou ter um dia desses. Um dia desses vai demorar muito ainda. Mas, enfim, por enquanto a gente vai se virando com o que tem. Já comprei o microfone, está indo bem. Essa Constituição Federal, ela é muito interessante porque ela acolhe as bandeiras do manifesto. Tá? Então, é uma Constituição muito progressista. Tá? A gente vai ter um encontro só para falar das constituições, então vou dar só uma palhinha aqui. Ela é uma Constituição muito progressista, no âmbito desse momento tão otimista de virada, de fim daquela velha política café com leite da Primeira República, né? E ela é uma Constituição que prevê a criação de uma lei própria para a educação. Isso não vai acontecer, a gente vai ver por quê. O que acontece é que depois, tá, em 1937, Getúlio Vargas, esse período aqui, é um governo provisório, tá? Vamos botar aqui, olha, governo provisório. Ele dizia que ia fazer as eleições, até porque a gente lembra, né, que a razão da tomada de poder era justamente acabar com a alternância antidemocrática de poder entre as duas grandes oligarquias, que era São Paulo e Minas Gerais. Acontece que em 1937, Getúlio Vargas diz assim, sabe o que mais? Eu não vou fazer eleição coisa nenhuma, eu vou ficar no poder.
E aí começa o que a gente chama de ditadura Vargas. Isso também é legal lembrar, porque assim, a gente fala muito da ditadura militar, mas é importante lembrar ditadura civil, militar, né? É importante lembrar que a gente teve uma outra ditadura, também militar de alguma forma, né? Que foi tipo, gostei, tipo isso, gostei daqui, não vou sair não. Na verdade tem outros contextos, né? Contexto histórico, enfim, tem as ditaduras na Itália, na Espanha, né? Então a situação estava se armando desse jeito. E o Vargas, então, fica no poder e cria, então, uma nova Constituição. Outra coisa interessante da Constituição Federal de 34 é que era uma Constituição que incorporava uma coisa que poucos de vocês lembraram na hora de falar das principais bandeiras do manifesto. Eu fiquei achando que talvez alguns de vocês não tenham entendido o que é bandeira. Bandeira é alguma coisa que você levanta, sabe? Levantar a bandeira contra o racismo, por exemplo, levantar a bandeira do feminismo, né? Então, é nesse sentido. Uma das bandeiras do manifesto, muito importante, era a vinculação de recursos, né? Então, eles levantavam a ideia de que recursos, isso é super importante para a aula de hoje, tá? A ideia de que, e para todas as aulas que a gente vai ter no curso inteiro, né? A ideia de que dinheiro público só pode ser aplicado em escola pública, no sistema público de educação, tá? E o dinheiro tem que ser vinculado, o recurso tem que ser vinculado. O que quer dizer isso? Uma parte dos impostos, dos tributos, tem que ir imediatamente, não pode ser mexido. É tipo. Como é que chama isso? Débito automático? Tipo débito automático. Tem que sair da conta e ir direto para a educação, tá? E aqui, nessa Constituição de 34, eles prevêem isso. Há uma vinculação de recursos para a educação, que é muito bacana. E a previsão de fazer uma lei específica para a educação, regularizando e criando um sistema único de educação. Mas isso tudo é destruído em 1937, com uma Constituição que dá um passo atrás, tá? E tira a vinculação de recursos e não fala mais nada da educação e vai para trás, tá? Nesse período, então, que a gente começa com a ditadura Vargas, a gente tem uma série de leis que a gente vai chamar de reforma Capanema. Capanema foi o ministro da Educação. Reforma Capanema. Foi o ministro da Educação da ditadura Vargas. Gente, lembrando que foi uma ditadura muito dura também, né? Onde houve muita perseguição contra comunistas, né? Tinha uma polícia muito barra pesada, tá? E, bom, Capanema era o ministro da Educação, e nesse período aqui, nos anos 40, ele vai fazer uma série de reformas. Por exemplo, uma das coisas que ele vai fazer é o Sistema S, que são o SENAC, o SENAI, tá? O Sistema S. Depois a gente vai falar mais direitinho dessa reforma aqui, tá? Num outro... Tinha até um certo alinhamento com os alemães, bastante, né? Na verdade, essa Constituição Federal de 37, o apelido dela era polaca. Uma Constituição bastante dura, né? Que ameaçava muito a democracia. De fato, a gente aqui tem um outro período de exceção, né?
um período de não democracia, não democrático. Depois, então, exatamente, Olga Benário, exatamente, Olga Benário foi perseguida pela ditadura Vargas. E aí, depois, Getúlio sai da história para entrar, sai da vida para entrar na história, como todo mundo sabe, né? Se suicida, tem aquela história toda que a gente vai contar aqui. E em 1948, tá? Se recupera a democracia sem Getúlio. Na verdade, desculpa, Getúlio se suicida mais tarde ainda, né? Porque ele depois da democracia, ele retorna. Se recupera a democracia e se faz uma nova Constituição, que é a Constituição Federal de 48. Essa Constituição, isso é interessante da gente já ir se familiarizando com isso, né? Então, de 34, num período democrático, ela é mais favorável à formação de um sistema público de educação. Em 37, menos, né, se corta os recursos, a vinculação de recursos públicos para a educação pública, e em 48, isso retorna de novo. E na Constituição Federal de 48, há previsão, tá, de previsão. Ai, meu Deus. Previsão da escrita de uma lei de diretrizes e bases para a educação. Então, ela prevê isso, ela ordena, a Constituição Federal diz que é preciso constituir um grupo para estudar e fazer uma LDB. E aí, o que acontece de interessante é que essa LDB, que vai ser a primeira lei de diretrizes e bases, ela só vai sair em 1961. É a nossa primeira LDB. Então, o que chama atenção aqui, né? Primeiro, essas idas e vindas, né? A gente entender que no período de exceção, né, nessa ditadura aqui, a gente tem uma Constituição que tira os direitos da educação, né? Aqui você tinha previsão de fazer a LDB, e isso não é feito, né? Um Plano Nacional de Educação também, que não vai adiante, é cortado em 1937. E em 48, com a retomada da democracia, se esse texto, essa carta, né, de 48, prevê a criação de uma LDB, mas, por alguma razão, que a gente vai entender hoje, demora todo este tempo, olha só quanto tempo, de 1948 a 1961, bastante tempo, né? Mais de uma década, tá? São quantos anos? 13 anos, né? 13 anos, olha só quanto tempo. E a pergunta é, por que demorou tanto tempo para fazer a primeira lei de diretrizes e bases? Lembrando, né, em algum momento, alguém num trabalho escreveu que uma das coisas boas que aconteceu depois do Manifesto dos Pioneiros foi a criação de um sistema nacional de educação que a gente tinha. Mas, na verdade, assim, a gente só vai ter legalmente, ou seja, no discurso normativo, um sistema nacional de educação a partir de 1961. Lembrando da nossa primeiro encontro, da nossa primeira aula, que o discurso normativo, ou seja, aquilo que a gente deseja estar na lei, não é uma garantia de que aquela meta vai se realizar.
Por quê? Porque precisa de investimento financeiro e nem sempre essas coisas vêm juntas, tá certo? Então, a gente demora esse tempo todo para botar na lei. E eu vou dizer que até hoje a gente ainda está lutando para a construção de um sistema nacional de educação, né? A gente tem ele no papel, a gente não tem mais a situação anterior que a gente tinha em 1961, onde cada autonomia, onde cada ente federativo tinha liberdade para organizar o seu sistema educacional como quisesse. Isso significa que num estado o primário poderia ter 4 anos, no outro podia ter 3, o acesso ao ginásio podia ser diferente, cada um fazia o que queria, né? Então, a gente, pelo menos a partir de 1961, a gente consegue realmente construir uma certa unidade. Lembrando que a unidade mesmo, a gente só vai construir com recursos e criando uma qualidade única, né? Que todo o sistema tenha a mesma qualidade, mesmo que guardando, acolhendo a diversidade, as diversidades locais, né? Que senão a gente transforma unidade em uniformidade, não é isso que a gente quer, né? A gente não quer que todas as escolas tenham um único currículo, um currículo único, a gente não quer isso. É interessante preservar a diversidade nacional, um país tão grande, né, de dimensões continentais, então é importante que cada estado, cada cidade organize o seu currículo de acordo com a sua realidade local, mas uma qualidade nacional tem que ter. Vai ser difícil com as raposas cuidando do galinha, pois vai ser bem difícil, a gente está em uma situação bem ameaçadora mesmo. A gente está nesse ponto da história que a gente dá um passinho para trás, né? A gente já teve um pouquinho para frente, agora está dando para trás de novo. Então, o que a gente vai tentar entender, esses 2 textos que eu passei para vocês, eles explicam mais ou menos o que estava rolando nesses 13 anos no Congresso. Essa lei passa, né, lembrando aquela nossa primeira aula, né, uma lei, um projeto de lei organizado pelo Legislativo, a síndrome do Curupira, isso aí, Mário. Passa por várias câmaras, né? Depois passa para o Senado, passa para a Casa do Senado, volta para o Congresso Nacional e depois passa para o presidente. Então, tem todo um trâmite normal. Agora, o que atrasou tanto? Essa é a pergunta, né? O que atrasou tanto? E aí a gente vai estudar exatamente aqui hoje por que atrasou tanto. Olha aqui, olha. Vocês estão vendo aqui o outro texto? Estão vendo, gente? Entrou aí? Não. Peraí, então, peraí. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Tela preta, peraí. Agora vai entrar. Entrou, gente? Isso aí depois, não precisem ficar preocupados em copiar nada, não, que eu vou mandar para vocês, tá? Esse esqueminha. Então, o que a gente tem? Na verdade, a coisa demora muito. Opa! Porque existe um embate entre 2 projetos, tá? Tem 2 projetos. O que acontece? A gente tem o projeto original, que era do então ministro da Educação, em 48, tá? Que era o Clemente Mariani, que era herdeiro da tradição escola novista. Então, esse projeto que entrou para o Congresso naquele período progressista que a gente viveu em 1948 no Brasil, tá? Onde as coisas estavam indo num bom caminho, vamos dizer assim. E aí, depois
o Lacerda, Carlos Lacerda, entra com um substitutivo. Então, como é que funciona isso na lei? É assim mesmo, tá? Você, no Legislativo, entra com um projeto de lei e um outro grupo de pessoas, né, com interesses opostos, podem entrar com substitutivo. Ao invés de ficar lutando para mudar aquele texto, é como se esse grupo. Esse grupo propõe um texto todo alternativo. E foi isso que aconteceu. Então, tinham 2 projetos de LDB no Congresso, né, representando grupos opostos. Tá? Esses grupos vão ficar conhecidos como os privatistas e os publicistas. Tá? Então, o projeto Mariane é o projeto dos publicistas, ou seja, daquele grupo que eram os signatários do Manifesto dos Pioneiros e outros educadores progressistas que defendiam a escola pública. Tá? E, por outro lado, a gente tem que empresários da escola privada e da igreja. E esse outro texto que eu mandei hoje para vocês, eu acho que explica isso com mais clareza até que o texto do Saviani. O texto do Saviani é um pouco confuso, tem coisas que eu gosto muito naquele texto, mas, enfim, eu gosto muito do Saviani como autor, mas eu achei que esse segundo texto é mais claro, talvez. Até porque é de uma pessoa que está estudando a questão da igreja na educação brasileira, né? Então, eu achei bem bacana. Então, assim, aquilo que a gente falou na aula passada, de como que a igreja ela ocupou esse vácuo, esse lugar que não era ocupado pelo poder público, né? E ficou com a incumbência, tomou para si essa responsabilidade que deveria ser do Estado, né? Que é do Estado, de oferecer educação, de organizar as escolas, de organizar a educação. Tá? Basicamente, o que esse grupo defendia, esse grupo se via ameaçado pelo grupo publicista. Por quê? Porque, como a Igreja Católica tinha se organizado junto com empresários, com uma classe de empresários, ocupado esse espaço vazio pelo poder público e organizado escolas particulares, né, eles não se sentiam ameaçados, que pensavam, bom, se a escola pública vence, né, se organiza um sistema público de educação, o sistema privado fala, Sara levantou a mão. Sara levantou a mão sem querer? Acho que... Fui eu, professora. Mário. Ai, foi o Mário. Fala, Mário. Eu queria perguntar, desse processo, a partir desse processo que nasceu a PUC, a partir desses enlaces aí, que veio nascer a PUC, ou não tem nada a ver? A PUC é a partir de outro processo? Ai, não sei te responder isso. Vamos pesquisar, não sei não, Mário, não sei te dizer. Você diz o que? A PUC de São Paulo? Não, porque a PUC ela tem um ensino, tem o católico no fim dela, na abreviação do nome, né? Não, então, ela é dos jesuítas, né? A Pontifícia Católica. Universidade. Então aí eu fico pensando na verdade era uma dúvida que ocorreu aqui, porque se através dessas amarrações aí nessa época não tenha de repente sido um embrião aí para o ensino superior. Tenta ver aí na internet agora. Eu não sei nem te dizer qual foi a primeira PUC no Rio, no Brasil, se foi de São Paulo ou se foi do Rio. Não sei te dizer. Dá uma olhada aí na internet. Vou dar uma olhada. E fala para a gente, é uma boa pergunta. Mas, enfim, aqui, na verdade, Mário, eles estavam disputando a educação básica mesmo, ainda não estavam disputando a universidade, assim, pode ser até, mas não era o ponto principal. Até porque a gente não tinha muita população, não tinha muita procura pela universidade ainda, nessa época, né?
nos anos 40, assim, não era uma coisa, tinham poucas universidades públicas e que davam conta da demanda, a coisa vai piorando depois, né? E aí isso, quando foi aumentando a demanda pelo ensino superior, é que se há necessidade de fazer a primeira reforma do ensino superior, que acontece em 1968. E a gente vai estudar isso também depois, já no período da ditadura militar. Como é que eles. Aí sim eles organizam, os militares organizam todo o ambiente para o florescimento do crescimento do ensino superior privado. Guilherme, quer falar alguma coisa? Gui, a gente só está vendo seus cabelos. Não, professora, ele está Oi? bem lento. Eu só estava entrando na aula e ele acabou entrando assim, desculpa. Pode Não, prosseguir, tudo bem. Então, Mário, quando você descobrir a informação, fala para gente. Então, o importante vocês entenderem nessa época são esses dois, é um cabo de guerra, tá? Então, a gente tem dois projetos e tem um grupo que é herdeiro dos pioneiros, defendendo ainda as bandeiras do Manifesto dos Pioneiros, que saiu em 1932 e que acabou sendo abortado pela ditadura Vargas, né? E aí essas bandeiras são recuperadas em 1948 na Constituição Federal e são incorporadas pelo projeto do ministro Clemente Mariani, tá? Ministro da época, que era ligado ao escolanovismo, tá? Defendendo a escola pública. O pessoal da escola privada, os empresários e a igreja, que tinha negócios já com a educação, se viram super ameaçados e falaram assim, não, olha, se sair esse projeto, se essa LDB sair desse jeito, como eles querem, que só pode botar dinheiro público na escola pública, que todo mundo tem que ir para a escola pública, que a educação é um dever do Estado, a gente está ferrado, porque, né, não vai ter mais sentido. É como se você pensa na saúde, por exemplo, né? Se a gente fortalece, se a gente tem um governo que fortalece o SUS, o Sistema Único de Saúde, quem é que vai se sentir ameaçado? Os empresários da saúde privada, né, dos planos de saúde. Evidentemente, os planos de saúde eles florescem com a precarização do sistema público de saúde. E da mesma forma acontece com a educação, né? A educação, o sistema privado de educação, ele floresce, ele se expande, ele tem mais chances de se desenvolver quando existe um sistema público precário, né? Porque é preciso atender aquela demanda, tá? Então, basicamente, são esses dois grupos. E aí, o texto Saviani, eu acho que ele tem uma coisa bastante chatinha, assim, que não interessa muito a gente, e aí eu já digo logo isso para vocês, se vocês forem fazer essa questão, nem me lembro muito bem como é que eu formulei, mas não interessa para a gente saber exatamente os trâmites, que foi para cá a lei, foi para lá, e aí o projeto ficou engavetado, e aí teve um adendo. Isso aí, esses detalhes não interessam a gente. O que a gente tem que entender é a natureza dessa disputa, né? A tensão que havia entre o negócio privado da educação e a defesa da educação pública, tá? Então, ao final desses 13 anos, o que eu fiz aqui nesse quadrinho, tá? Eu peguei título por título, quer dizer, os títulos mais importantes da lei, de cada projeto, e fui vendo como é que esse título era tratado no projeto dos publicistas, que está aqui à esquerda, né? E como era tratado no projeto dos privatistas, que está à direita. E depois fiz uma terceira coluna, né,
Aqui está o texto final após 13 anos de disputa da nossa primeira LDB, tá? Que é a LDB 40.024/1961, quando ela é promulgada, né? E aí a gente vai vendo mais ou menos, nesse cabo de guerra, o que a gente ganhou, o que a gente perdeu, né? E de cara a gente já sabe que houve mais perdas do que ganha. A gente teve que ceder muito para esse grupo político, né? Esse grupo político acabou conseguindo várias vantagens em defesa do negócio privado. Achou, Mário? Achei, professora. Ela foi fundada em 46, com o intuito de formar lideranças católicas e a elite paulista. Olha, foi em São Paulo, então. E aí o pontífica é um título dado pelo Papa. Então eu penso que isso é uma estratégia, né? Até para você de repente legitimar ainda mais. E a PUC parece que é responsável pela criação do primeiro curso de pós-graduação no país também. Sim, então foi a PUC de São Paulo. Era o que eu estava achando. Primeiro foi a PUC de São Paulo, depois a do Rio, né? É que é a junção da escola de filosofia, né? E da escola de direito, São Bento. Ah, obrigada. Então você vê como é que as coisas funcionam, né? Em 46. Eles Então já estavam se preparando, né? já estavam se preparando. Não, isso aí desde sempre, né? Agora, eles deram um salto. Ah, sim, bom, mas 46 é antes da Constituição de 48, né? Eu acho que talvez não tenha a ver com essa disputa, não, sabe, Mário? Assim, não com a instalação da disputa em torno da LDB. Eu acho que isso tem a ver com a disputa que já existia e sempre houve e existe até hoje, né, entre os empresários da educação e o sistema público de educação. Agora, evidentemente que construir uma universidade católica é para formar lideranças já católicas, né? Professora, eu estava pesquisando sobre o Anísio Teixeira e um dos principais opositores do Anísio, né, era o Dom Paulo Evaristo Arnes, né, que era uma liderança da Universidade da Igreja Católica muito forte. E num desses documentários sobre o Anísio, tem um dos entrevistados que diz que 2 artigos que o Dom Paulo escreveu na imprensa, de alguma forma foi responsável para tirar o Anísio Teixeira de cena. E também naquele texto no texto do Saviani, ele fala do nome de um padre deputado, que eu vou lembrar o nome dele aqui agora, que eu deixar anotado, e ele fala que a Igreja Católica ela tem inimigos, né, na elite da política, né? E quer ver? Bom, de alguma forma ele se refere a essas pessoas que propuseram, né, o algumas Imagina, ideias da escola novista como horror, inimigos, né? claro, horror, né? Porque imagina o Anísio Teixeira lançar a ideia de uma escola laica, né, não religiosa, é uma ameaça muito grande. Então diziam que ele era comunista, coisa que ele realmente não era, né? Ele era mais liberal até do que comunista, né? Aproximou ele do comunismo, né? E o Dewey do marxismo. Exatamente, incrível. É tipo assim, é culpa do PT. Tipo isso, sempre Então, isso é interessante mesmo. Bom, e depois a gente vai saber que o Anísio Teixeira ele tem uma morte muito suspeita, né? Ele morre, vê aí para mim, Mário, exatamente que ano ele morre, mas ele morre durante a ditadura militar. 1971. 1971. Ele morre em 1971, então, numa circunstância muito suspeita. Né? Então, já na ditadura. Bom, ele foi perseguido pela ditadura Vargas, tá? E depois ele vai ser um dos fundadores da UNB, da Universidade de Brasília. Isso a gente vai contando aos pouquinhos também, né? Que é a universidade modelo assim de universidade pública, de qualidade, inovadora, né?
E aí, na ditadura militar, tudo isso é perseguido, ele era reitor da UNB, ele é expulso, né, demitido e tudo, e depois ele vai morrer em 1971 numa situação, uma circunstância muito suspeita, que ele estava fazendo visitas para candidatura à Academia Brasileira de Letras, se eu não me engano, e ele vai fazer uma visita, eu já não me lembro mais para quem, no Flamengo, e Ao Aurélio, do dicionário. Aurélio Buarque de Holanda. E aí, olha só que loucura, imagina, um homem super, que tinha estudado com Dewey, um homem super pragmático, super racional e tudo, a história que contam da morte dele é que ele teria aberto o elevador, a porta do elevador, a caixa do elevador não estava lá, ele não viu e passou e caiu no poço do elevador. Vocês acham isso plausível? Quantas vezes vocês já abriram o elevador e o elevador não estava lá? Porque a porta não abre, né? Professora, ainda mais um cara inteligente como ele, né? Aí é subestimar demais a inteligência de um cara. É só na cabeça dos militares mesmo. Tinha que ser muito lunático, né? Tinha que ser muito lunático. O cara estava assim, sei lá, tinha tomado um ácido, né? Um baseado, alguma coisa assim, bêbado, e aí vai assim, pisando sem olhar para onde estava, né? Enfim, bem esquisito. E aí, assim, é interessante a gente voltar um pouco ao Anísio, né? O Anísio tem uma obra muito importante, que é muito pouco explorada na pedagogia. Eu não sei se vocês leram algum texto do Anísio ao longo do curso de vocês, ou na filosofia da educação, ou na sociologia da educação, não é comum. Eu acho uma pena, porque ele tem textos muito legais, tem livros muito importantes, né? É um cara assim, enfim, meio esquecido, eu acho, né? Enfim, então vamos lá. Primeiro título, vamos parte por parte. Então, eu quero que vocês entendam essa tabelinha que eu fiz, né? A gente está pegando os títulos, nessa coluna aqui o projeto do Mariani e aqui o substitutivo do Lacerda, tá? Professora? Fala. Eu acho não, né? Eu penso assim que o Lacerda ele merece uma certa atenção, porque o Lacerda ele é um cara assim bem um aventureiro, né? Um aventureiro político, bem articulado, mas muito ambicioso, né? Que de alguma forma colaborou no mínimo para a queda de 3 presidentes, né? Não era um cara Sim. qualquer, né? Não era um cara qualquer. Então, ele encampou essa resistência contra a constituição de um sistema público de educação, né? Ele resolveu ser o porta-voz, ser o redator, o relator desse substitutivo, tá? E brigou ferozmente por isso, né? Até que em 1961, nessa queda de braço, isso é importante também para a gente entender a coisa da política como é, né? Porque às vezes a gente pensa assim, tem um episódio que eu sempre gosto de contar, porque quando eu era adolescente, né, na Constituição de 88, que é tida como a Constituição cidadã, uma Constituição muito progressista e tudo, o PT, na época, que era um partido muito progressista, né, ao qual eu não era exatamente filiada, mas, enfim, via a formação do PT e tal, e defendia e votava no PT, o PT não assinou a Constituição de 88, porque achava que a Constituição de 88 traía os princípios mais progressistas, né? E, na época, eu, adolescente, fiquei com muito orgulho do meu partido. Eu falei, nossa, que lindo, sabe? Não tem mesmo que assinar essa droga dessa Constituição. Mas, hoje em dia, eu tenho um outro olhar para isso. Eu acho que não, eu acho que fazer política é ceder um pouco, é negociar, né?
Então, porque senão a gente acaba não ganhando nada, sabe? Então você tem que ceder. É difícil isso, não é fácil, né? Porque, por exemplo, o PT acabou cedendo também depois tanto que enfim, acabou se perdendo na minha opinião, né? Mas Isso que eu ia também, falar, professora. pois é, É complicado, né? é complicado, né? Às vezes as pessoas me vêm fazer críticas ao PT e acham que eu sou de direita. Não, não é o caso. A crítica é pela esquerda, né? Então, assim, é complicado, mas fazer política tem um jogo qualquer. O fato é que, se a gente olhar a história da educação brasileira, a gente vai vendo que a gente vai conseguindo avançar muito devagarzinho, mas a gente consegue avançar, né? Então, é o caso dessa Constituição, dessa lei, né? É uma lei que depois, no final, até para vocês terem uma ideia, olha lá, o Anísio Teixeira vai fazer o seguinte comentário da LDB de 61, ao final, ele assim, meia vitória, mais vitória, né? Ele tem um olhar assim mais ou menos otimista. A gente ganhou mais ou menos, mas ganhou alguma coisa. Eu quando crescer, quero ser como Anísio, eu acho isso legal, eu ainda sou muito turrona, aí às vezes acho que a gente perde também. O Lacerda diz: foi a lei a que pudemos chegar, ou seja, ele queria mais direitos para a rede privada. Né? Ele ficou um pouco contrariado também, ele queria ter mais direitos para a rede privada, ele perdeu alguma coisa. E o Álvaro Vieira Pinto, que é esse autor também muito esquecido, que eu já comentei com vocês, eles têm, quem se interessar por educação de jovens e adultos, ele tem muita coisa interessante. Eu acho mesmo que ele foi assim um dos mentores do Paulo Freire, mentor intelectual, né? Ele tem tinha uma formação teórica mais sólida do que a do Paulo Freire. O Paulo Freire foi mais um militante, um divulgador, né? Mas ele, se vocês lerem o Educação como Prática de Liberdade... Quer falar alguma coisa, Guilherme? Desculpa te interromper, é que o Paulo Freire vai ter uma característica muito forte, que é ser um camponês, né? Ser uma pessoa de uma área rural, né? Sim, Ele vai se construir enquanto uma pessoa rural, né? sim, exatamente. Mas se a gente lê o livro Educação como Prática de Liberdade, que para mim é o livro mais interessante do Paulo Freire, eu conheci o Álvaro Vieira Pinto lendo esse livro do Paulo Freire, porque eu vi que ele citava muito o Álvaro Vieira Pinto, que eu nunca tinha ouvido falar do Álvaro Vieira Pinto. Aí eu falei, pô, eu vou procurar o Álvaro Vieira Pinto. E aí procurei e achei livros incríveis dele, né? Que tem, assim, são muito densos filosoficamente, sociologicamente, né? É um dos fundadores do INEP, do ISEB, né? Então, é um cara legal para a gente, sabe, afinar o ouvido, assim, quem era Álvaro Vieira Pinto. Ele vai dizer, é a lei com a qual ou sem a qual tudo fica tal e qual. Né? Ele diz assim, olha, não mudou porcaria nenhuma com essa lei. É o que o Álvaro Vieira Pinto vai dizer. Então, vamos ver o que cada um propunha, cada grupo propunha. Né? Em relação ao direito à educação, o que os publicistas vão pedir? Né? Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho. Acho que assim ficou melhor, mas fiquem tranquilos que eu vou mandar isso para vocês, tá? Eles defendiam a ideia de que a educação era responsabilidade do poder público, garantindo gratuidade imediata do ensino primário, estendendo-se aos demais e mesmo às escolas privadas, tá? Ou seja, eles queriam publicizar as escolas todas primárias, inclusive as privadas, deveriam ser públicas, deveriam ser gratuitas. Olha só que coisa ousada, tá? E o que o Lacerda dizia? O Lacerda, o substitutivo Lacerda, né? O grupo do Lacerda, que a gente já explicou quem eram. Eles defendiam a liberdade à educação. Isso é muito interessante. Por quê? Porque esse significante, liberdade, é um significante que tem uma conotação muito positiva, né? Quem é contra a liberdade, né? Mas, nesse caso, como é que você pode dizer que uma família
de operários tem a liberdade de escolher a educação que vai dar para os seus filhos se não tem oferta de educação pública gratuita. Entende? Então, quem é que tinha liberdade de escolher? Quais eram as famílias que tinham liberdade de escolher? As famílias de elite, tá? Então, eles defendiam isso. A escola não passa de um prolongamento da família. Ao Estado cabe oferecer recursos para desobrigar-se do encargo da educação. Então, essa é a lógica dos privatistas, seja em relação à educação básica, seja em relação à educação superior, seja em relação à saúde, seja em relação à segurança também, né? Então, qual é a ideia da segurança? Olha, o poder público não se ocupa, dá dinheiro para a gente que a gente faz, terceiriza essa função, né? Então, era mais ou menos isso que eles defendiam. E aí vocês veem que a gente começa a entender por que demorou 13 anos para essa lei sair, porque são duas posições muito divergentes, né? Dessas duas posições divergentes, né, aqui está o placar no finalzinho, né? A gente perdeu, tá? Por quê? Porque o texto final ficou mais ou menos assim. Eu fiz um resumo, tá? A família tem o direito de escolha sobre o tipo de educação que deve dar a seus filhos. O ensino é obrigação do poder público, nisso aí a gente ganhou um pouquinho, né? Mas é livre da iniciativa privada. Então, no cômputo geral, a gente perdeu para os defensores da rede privada. Estão entendendo? Tá? Professora, Fala. Eu fico pensando que um pouco dessa política se repetiu com o ProUni, né? Porque uma forma que o governo encontrou de destinar recursos públicos para a iniciativa privada, né? E se desresponsabilizar. Exatamente. Desocupar de uma responsabilidade. Isso daí, Mário, é uma coisa impressionante, porque se você diz isso, por exemplo, para muitas pessoas, enfim, isso é um negócio que me tira do sério, porque eu já vi muitas pessoas que têm um coração progressista, têm uma boa intenção progressista, mas são ingênuos, né? E o PT, ele vendeu o ProUni como uma coisa positiva. Na verdade, não tem nada de positivo. É criar vagas privadas com dinheiro público. Criar vagas privadas num sistema de pior qualidade, né, que é a universidade privada, e para os pobres. E outra coisa, professora, depois teve o Reúne. Se você for comparar o dinheiro que foi investido no Reúne com o dinheiro que foi investido para o ProUni, a diferença é uma diferença abissal. Então, assim, se para criar essa possibilidade de acesso às pessoas pobres, o preço a pagar fosse esse, mas aí a gente não é também tão ingênuo assim. Não é ninguém ingênuo. A gente entende que havia, mas aquela coisa, né? De boa intenção o inferno está cheio, porque poderia se pensar numa outra forma de providenciar acesso para a população. De repente, um investimento maciço na educação, de forma direta, e não fazendo esse desvio, né, de destino aí. E você vê, Mário, que é uma coisa muito, muito arraigada e muito antiga na história da educação brasileira, né? Você vê, a gente aqui está falando desse período de 48 a 61, e a defesa era justamente essa, o princípio era esse, e o resultado dessas políticas de expansão do ensino superior durante o governo PT, que você estava mencionando, foi exatamente o quê? O crescimento proporcional das matrículas no sistema privado, que cresceu muito. Hoje em dia, a gente tem mais do que 70% das matrículas
do ensino superior estão na rede privada, graças a essas políticas implementadas pelo partido que não assinou a Constituição Federal de 88, porque era tão radical, entendeu? Então, Pois, desculpa, professora. Não, então, e aí o que acontece? É que nem eu falo, de repente, esse era um preço a pagar. Tipo, ou você faz isso, ou você não faz nada, porque a gente sabe como são as elites brasileiras, entendeu? Sim, sim. Eu penso que, na pior das hipóteses, tentou-se fazer isso porque era a única forma, porque se viesse uma proposta mais radical, que não vamos dar nada para a iniciativa privada, talvez não se terminasse nem o primeiro governo do Lula, entendeu? A gente sabe que existem essas amarrações e a gente faz os parênteses aqui, né? Não é que a gente está falando que porque o PT fez isso e tal, mas foi uma política, só que poderia ter sido bem mais melhor pensada, né? No sentido de tentar, de alguma forma, minimizar esse gasto, né? Com a iniciativa privada. Ter sido mais fiel aos seus princípios de origem, né? Aos princípios do partido na sua fundação e tal, né? Enfim, mas é complicado. Isso. O importante da gente ver também é que o excesso de purismo também também não leva a nada, porque é isso, né? Você vê hoje em dia mesmo o PSOL, como ele está se organizando, né, no Rio de Janeiro e tal, é tanta resistência que também não consegue entrar em nenhuma comissão, não consegue, enfim, a gente não está indo muito bem na resistência aos partidos mais conservadores, né? A esquerda não está se organizando bem, às vezes até por causa disso, porque não negocia bem também, né? Então, só um adendo em cima dessa questão das vagas, desse excedente de vagas que é criado a partir dessas políticas de expansão, é que a partir disso criou-se cursos à la carte. Tipo assim, vamos criar um curso técnico à distância do especialista para arrancar a unha do dedo mindinho. Assim, vamos para ser grosseiro. A gente percebe uma expansão enorme de vários cursos, sobretudo à distância, de forma que as pessoas podem acessar pelo ProUni. E assim, a gente não é que a gente está fazendo, tipo assim, aqui não é uma crítica, é uma observação ao que aconteceu, né? Ninguém está falando, não estou fazendo juízo de valor, é uma avaliação em cima do que ocorreu, né? Sim. A consequência desse processo. E aqui é isso, né? Assim, eu acho, no final das contas, essa posição do Anísio muito pragmática mesmo, né? Meia vitória mais vitória. Talvez a gente possa dizer a mesma coisa do PT, meia vitória mais vitória, né? Foi, assim, os que continuam defendendo, né, dizem isso, né? Melhor do que nada, né? Enfim, aí vamos voltar aqui para esses debates em 1961, né, que foram de 48 a 61. Então, nesse primeiro quesito aqui, a gente já perdeu, porque venceu essa ideia. E vocês lembrem que o nosso atual presidente, ele também defende essa mesma ideia, de que a educação é um direito da família, que a escola, por exemplo, não pode tratar de certos assuntos, por exemplo, como a sexualidade, porque isso é uma coisa que diz respeito à família, a família que tem direito, só a família que tem direito de tratar esse assunto, né? Como se a questão das doenças sexualmente transmissíveis, da gravidez indesejada, não fosse um problema de saúde pública, né? Que é um problema de saúde pública. Mas é interessante a gente pensar como, nesse primeiro item aqui, a ideia de que o Estado estaria cerceando o princípio de liberdade individual, né? A família teria liberdade só a família é que deveria dizer o que a escola tem que ensinar para os seus filhos. Eu só vou botar meu filho numa escola que eu pago, né?
e a escola vai seguir aquela ideologia, aqueles princípios religiosos, morais que eu quero. Não pode ser uma coisa do Estado, né? O Estado seria uma ameaça a isso, porque o Estado estaria defendendo uma escola única para todos, né? Que não fosse uma escola à la carte, assim, né? No item fins da educação, o texto é basicamente o mesmo nos dois projetos e no texto final se faz um mix dos dois. Então, ficou no 0-0, né? Mais ou menos assim. No título da liberdade do ensino, simplesmente, olha só, esse título da liberdade do ensino, ele não existe no projeto Mariane, evidentemente, né? Mas ele vai existir no substitutivo Lacerda, que diz o projeto liberal, que defende o projeto liberal a serviço da iniciativa privada, liberdade como direito individual, projeto comum social, liberdade dos empresários atuarem na educação. Desculpa, eu li mal aqui. Projeto liberal a serviço da iniciativa privada, liberdade como direito individual contra o projeto comum social, né? Então, eles iam contra essa ideia de um projeto comum social, defendendo isso que eu tinha acabado de dizer, né? A liberdade como direito individual, que não podiam abrir mão disso. E a liberdade, defendiam a liberdade dos empresários de poderem atuar na educação, e consideravam coisa de comunista, né? Criar um sistema público e único de educação que tirava a liberdade dos empresários de fazerem a escola como eles bem quisessem, tá? Como o projeto Mariane não tinha esse título, no texto final foi mantido o título do substitutivo Lacerda. E aqui, então, eu botei um X dizendo que a gente perdeu esta parada, tá? Em relação ao sistema de ensino, né? Um título que se chama Dois Sistemas de Ensino, no manifesto, no texto do Manifesto dos Pioneiros, que é do projeto do Clemente Mariani, existe esse título e, obviamente, no substitutivo Lacerda não existe esse título, porque eles não queriam que tivesse um sistema de educação. Isso aqui é interessante para a gente ter uma noção de como é que a coisa funcionava, né? E no projeto Mariani, o que eles dizem? Eles defendem a precedência da iniciativa do poder público, educação pública, defendem a manutenção da unidade e não da uniformidade entre as escolas de todo o território nacional, ou seja, as condições básicas e mínimas para a construção de um sistema nacional de educação, com alguma unidade que não significava uniformidade. Nesse aspecto aqui, a gente ganhou, tá? Temos aqui um V de vitória, porque foi mantido o texto original. Então, é isso, né? Fazer política é um pouco fazer negócio. Ou a gente faz reforma ou faz revolução, né? Concessões, né, professor? Fala, Guilherme. Concessões, né? Concessões. É uma coisa que a gente vai aprendendo com a idade. Eu sempre fui mais revolucionária do que reformista. Mas se a gente não faz concessão nenhuma, também não. Sério, professor? Fica de fora. Gente, Olha, houve um tempo que eu não. Bom, quando eu entrei na faculdade com 18 anos. E depois eu abandonei a faculdade porque achava que a universidade era um ambiente completamente conservador, o saber científico era contra isso tudo e tal, e depois eu volto, né? E nessa época eu achava que eu queria estar fora da universidade, né? E estou aqui na universidade, quer dizer, foi uma concessão que eu fiz, porque é verdade que a universidade e o meio acadêmico tem um monte de problemas, né? Mas eu acho que eu sou mais útil estando nesse lugar, né? E podendo, de alguma forma, estar na luta enfim, tentando fazer a academia ser um pouquinho melhor, né? professor, Oi? e o conservadorismo dela, as coisas que você via naquele tempo, você ainda vê ou você
Vejo até pior, Guilherme. Vou te dizer, vejo até pior. Eu não sei, outro dia estava pensando nisso. Eu não sei se fui eu que cresci, né? Pode ser que a universidade que eu via, bom, quando eu era adolescentinha mesmo, eu achava a universidade uma coisa maravilhosa, né? Porque eu estava na universidade eu estava na escola e participava de coisas na universidade. Então, por exemplo, eu me lembro que eu fui, enfim, movimento feminista na UERJ, né? Aquela coisa de queimar sutiã, aquela coisa toda. Então, eu achava a universidade o máximo, achava assim o lugar da vanguarda, entendeu? Quando eu era bem jovem. Depois, quando eu entrei para a universidade, eu comecei a achar tudo muito conservador, tanto é que eu abandonei a universidade. E depois eu achei que a única coisa que eu podia fazer na vida era isso mesmo, ser professora, entende? Eu falei, não, eu acho que eu posso ser útil aí, eu vou fazer o quê? Né? Eu preciso. Bom, teve uma época que eu não queria fazer concessão nem para entrar no mundo do trabalho, né? Enfim, teve uma época assim meio hippie. Isso eu já não consigo, isso. Pois é. Não, a ideia da vida alternativa, né? Da sociedade alternativa, de morar fora da cidade, de viver de trocas, de escambo, né? Eu vivi assim por algum tempinho da minha vida. Pouco, não dá para viver assim. Você tem que fazer alguma concessão. Então, o meu ponto de mudança foi justamente quando eu reparei que eu acabava ficando encostada na casa de algumas pessoas que trabalhavam, né? Então, eu falei assim, bom, se você gosta disso, né, gosta desse conforto, então você tem que trabalhar também alguma coisa, porque não dá para viver só de fazer mapa astral, fazer pão integral, trocar por massagem, essas coisas que eu fazia, né? Enfim, isso é outra história. Eu acho que a gente tem que fazer... Oi, Guilherme. É muito doido, né? Porque eu acho que é tudo uma forma geral conservadora. E eu acho que eu nem usaria essa palavra, tipo, na minha visão, né? O que eu já construí sobre universidade, sobre, né, os textos que eu não entendo, as coisas que eu tenho relação na minha região, né? Tipo, a primeira LDB, por exemplo, ela foi super afastada do que necessariamente precisava em cada região, né? E é até redundante eu falar isso aqui, né? Tipo, é desnecessário, a gente sabe disso, né? Mas é triste mesmo, é realmente triste, tipo, não, a complexidade, né, dentro de tudo. É muito triste, Guilherme. E assim, eu acho essa disciplina muito triste, na verdade, porque se a gente começa essa disciplina com um documento tão progressista, que foi o documento do Manifesto dos Pioneiros, mas é um documento muito antigo, né? De 1932. E aí a gente tem que ver que esse documento é acolhido em 34, depois ele é traído em 37, depois volta em 48, e depois ficam 13 anos para isso entrar para o papel. É muita espera. Você vê, de 32 para 61, são 3 décadas. 3 décadas de luta para conseguir uma LDB que não defende o mínimo. O mínimo não é defendido nessa LDB, né? Mas mesmo assim foi alguma vitória. Nesse sentido, o Anísio Teixeira estava certo, né? Meia vitória, mas vitória, alguma coisa a gente conseguiu, né? E aí depois a gente vai ver ao longo, até os dias atuais, né? Fala, Guilherme. Tinha que ter uma LDB naquele momento, né? Era necessário para a conjuntura. Se não tivesse escola pública, né? As pessoas não iam ser educadas, não iria ter uma iniciação de alfabetização. O Brasil era... A professora pode dizer melhor. Desculpa, não sei se falar no texto, eu não li o texto titular. Não, mas você está falando super bem mesmo. Você está chamando a atenção de uma coisa que o Mário também falou no texto dele, que é super importante, que esse sistema de educação ele público, ele era necessário até para as elites também, mas desde que não ameaçasse
o setor privado, né? O que eles queriam? Eles queriam uma escola pública para os pobres, né? Uma escola pública, olha, essa LDB chega ao cúmulo de dizer literalmente isso, dizer que o sistema público tinha que se ocupar, tinha que ir exclusivamente nos lugares, atender as populações que não interessavam a iniciativa privada. Eles chegam a dizer isso textualmente, né? Então, qual era a ideia principal dessas pessoas, né, desse grupo? Qual era o interesse? Era que houvesse uma instrução pública para manter as atividades, para ter uma mão de obra minimamente qualificada, né? Isso era importante, mas sem os recursos, com poucos recursos, uma educação bem básica, bem fajuta, né? E deixar que a escola, que a iniciativa privada se ocupasse da escola dos ricos, né? Daqueles que iam ocupar os espaços de liderança. É muito triste, é muito perverso mesmo, né? E tanta luta, quanta gente lutou por décadas. A gente está falando aqui em 3 décadas, né? Bom, o outro item, competência do Estado em relação ao ensino. Não existe esse tópico no projeto Mariane. Existe esse tópico no substitutivo Lacerda, que vai dizer o seguinte: compete ao Estado dar, quando solicitado, assistência técnica e material às escolas, cabendo-lhe fundar e manter escolas oficiais, olha aí, aquilo que eu falei, apenas em caráter supletivo nos estritos limites das deficiências locais, né? Então, aqui eles dizem claramente qual era a ideologia deles, né? O Estado é isso, gente, que acontece hoje com o SUS, né? O que as agências os planos de saúde querem? Querem que exista um SUS só onde eles não vão, só para os pobres, né? É isso que eles querem. Como é que fica no final? Aqui da administração escolar. Educação é matéria de competência do Estado que deve garantir direito à educação. No texto do substitutivo Lacerda não existe esse tópico. Como é que fica no final, né? A gente perde de novo. Olha aqui, olha. Mantém o título oficial da administração educacional, que era uma proposta do grupo publicista, mas se limita a afirmar que o Ministério da Educação e Cultura exercerá as atribuições do poder do público federal em matéria de educação, cabendo-lhe velar pela observância das leis do ensino e pelo cumprimento das divisões do Conselho Federal de Educação. Ponto. Né? Então, não compromete, não diz como é que vai ser administrado, não, fica uma coisa super vaga. Então, a gente perdeu de novo aqui. Dos recursos da educação, isso é um item importantíssimo, né? Então, vamos ver como é que vai ficar. Espera aí, acho que eu estou fazendo aqui errado. Aqui. Não, acho que está bom assim, né? Eu fico olhando para o lugar errado, estou com a tela. Cabe à educação aplicar recursos para o desenvolvimento do sistema público de ensino. Óbvio, né? Olha que coisa mais óbvia. Mas o que os privatistas defendiam? Além dos recursos destinados ao ensino oficial, o Fundo Nacional de Ensino Primário, Médio e Superior proporcionará recursos ao ensino de iniciativa privada em seus diferentes níveis. Gente, isso daqui persiste até hoje, até com esse exemplo que o Mário trouxe, recentíssimo, né? Que é o ProUni, que garante exatamente isso, proporciona recursos públicos ao ensino de iniciativa privada no nível superior. Como é que ficou no final isso aqui? Olha, os recursos públicos serão aplicados preferencialmente na manutenção e desenvolvimento do ensino, do sistema público de ensino.
Olha como é que as coisas são, como é que se dá essa disputa das leis, né? É palavra por palavra, né? O legislador coloca um preferencialmente, quer dizer, preferencialmente na manutenção do ensino público, mas também pode ser para o ensino privado. Será regulada a concessão de bolsas e cooperação financeira da União com os estados, município, iniciativa privada, sob a forma de subvenção, assistência técnica e financeira para a compra, construção ou reforma de prédios escolares e respectivas instalações e equipamentos, gente, privados. Eles colocam isso tudo no texto. Então, aqui é outro lugar que a gente Professora, perdeu feio. Fala, Mário. isso não seria uma intervenção do Estado no, na dimensão privada? E aí muita gente fala que o Estado tem que ser mínimo, o mínimo de tudo. Aí como que fica um discurso desse, assim? Essa ideia de Estado mínimo, Mário, é uma ideia mais recente, né? É a ideia do neoliberalismo, mas o liberalismo que era operante na época também defende isso, mas você vê, esse Estado mínimo, olha a contradição. Em 2008, por exemplo, com a crise do mercado financeiro, dos bancos, né? O que esse Estado fez? Ele salvou os bancos. Não foi isso que aconteceu? A Então, indústria automobilística americana, né, também, né? Se não fosse o Obama meter uma grana lá, teria falido todas as fábricas, né? pois é, também. Mas então, assim, é verdade, olha aí. Você acabou de citar uma situação que também é defesa, enfim, é defesa de uma coisa privada, mas que dá emprego público. É complexo, tudo é complexo, né? Mas é interessante porque como é que a gente pode pensar aí no Estado mínimo? Né? É um Estado que ele terceiriza, tá entendendo? Ele se desresponsabiliza das suas ocupações, das suas funções clássicas, né? Que é se ocupar da educação. Então, o que ele faz? Ele pega o dinheiro, em vez de se ocupar, porque existe também um princípio, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a questão da SEDAI, né? Eu fico até com medo quando a gente começa a falar mal da água do Rio de Janeiro, né? Porque quanto mais a gente fala mal da água do Rio de Janeiro, mais razão a gente dá para privatizar a companhia de água, não é? Então, é um negócio que a gente fica no mato sem cachorro, é complicado isso, tá? Mas os privatistas, Mário, está fazendo um barulho grande aí. Os privatistas, o que eles defendem? Eles têm uma desconfiança em relação ao próprio poder de administração público, não é? Então, é uma desconfiança de achar de que a administração pública é ruim, não é eficiente, não é uma boa gestão, então quer mais negócio, pegar o dinheiro público e botar na iniciativa privada, porque a iniciativa privada vai saber fazer direito, vai fazer melhor. Então, foi esse princípio que norteou esse título aqui em relação aos recursos da União, recursos públicos para a iniciativa privada. A gente vê isso hoje em dia em tudo, né? Na segurança, no transporte. Professora? Fala, Mário. Bom, antes de mais nada, eu queria pedir desculpa para a senhora, que às vezes eu entro assim, é que a senhora falou, quando for assim, vocês podem entrar, aí eu não quero dar a intenção de que estou atrapalhando a tua fala, tá bom? Não, acho maravilhoso. Eu ouço vocês. Sabe o que eu pensei, a senhora dando essa explicação? O que acontece? Parece que eles tentaram, essa foi uma forma deles se apossarem desses recursos públicos e, de alguma forma, eles não conseguiram na sua totalidade, né? E, ao longo do tempo, a gente desembocou naquilo que eles tentaram agora no fim do ano, né? Em abocanhar uma fatia do Fundeb, né? É mais ou menos isso? O Fundeb, desde sempre, eles estão sempre querendo abocanhar e sempre abocanham, né? Eles abocanharam de fato, né?
uma fatia do Fundeb. O Fundeb acabou ficando na redação final com a possibilidade de destinação de recursos privados para iniciativa privada, de recursos públicos para iniciativa privada. É sempre isso que eles querem, né? Os privatistas, na verdade, eles querem terceirizar, mas eles querem fazer o negócio deles com isenção fiscal, né? Com todas as ajudas do dinheiro público, né? É isso. Na verdade, esse estado mínimo, quando a gente pensa nesse estado mínimo, ele é mínimo para o público, né? Mas, na verdade, ele economiza recursos em coisas públicas para investir no mercado financeiro, para investir nos bancos, né, que não param de crescer, com recursos públicos. Isso aí que é trágico, mas é isso que a gente... Quase a mesma coisa do ProUni, né, professora? Exatamente. Quem está falando? Ana Carolina. Exatamente. Isso. A mesma coisa que ProUni, né? Então, por exemplo, agora, em relação à vacina, não sei se vocês acompanharam esse caminho, aquela... como é que é o nome daquela empresária, dona do Malu? Trajano. Exatamente. Ela defendia o quê? Que os empresários iam comprar as vacinas. Gente, isso é uma coisa que tem tudo a ver com esse momento aí que a gente está estudando da LDB de 61, né? É esse mecanismo. Os empresários comprariam as vacinas, porque já que o governo não está sendo capaz, né, de se organizar em relação à vacinação, os empresários comprariam, dariam uma parte para os seus funcionários, que são jovens, mas devem ser vacinados para quê? Para manter a cadeia produtiva e para manter os lucros dos empresários, não é isso? E o excedente, então, eles doariam para o serviço público, para o SUS, né? Que é uma loucura total, é dizer assim, olha, o poder público não tem competência para fazer isso, os empresários é que vão fazer, mas vão fazer com o quê? Com recurso privado, com recurso público, né? Enfim. O melhor momento é a omissão, né, em um plano nacional, né? Sim, pois é. Você fala muito sobre a destinação imediata, né, na LDB, e acho que seria até a forma correta, né, que poderia existir. O próprio PT, né, com a Dilma, fez um pouco disso, né, ele destinou royalties do petróleo, né, do pré-sal, se eu não me engano. Isso aí a gente vai ver depois, Guilherme. Não foi tão legalzinho assim, não. O próprio Saviani... Eu não estou debatendo se foi legal ou não, né? Mas é mais uma forma dessas reformas, né? É mais uma migalha, digamos assim. Assim, a crítica que isso aí que você está falando foi em relação ao Plano Nacional de Educação em 2014, no governo da Dilma. Nada melhor do que uma pessoa que sabe do assunto. Não, também não sei tanto assim. Mas é porque é um tema da nossa disciplina também, a gente vai tratar disso. Então, foi assim, enfim, uma passagem um pouco triste também da história, né? Porque às vésperas das eleições, em 2014, a Dilma fez esse Plano Nacional de Educação com pouco debate dos grupos sociais, da sociedade civil organizada, que ficou bastante reclamando, assim, né? Ficou em falta, não ficou muito à vontade com isso, foi uma coisa um pouco autoritária, apressada, porque ela queria usar esse plano como figura de campanha para as eleições, e realmente funcionou isso. E nesse projeto, nesse Plano Nacional de Educação em 2014, ela promete como meta, mas esse plano ele não tem força de lei também, sabe? Era só um plano com metas, é um outro caráter de documento. É um pouco como uma carta de boas intenções, entende?
não chega a ser aprovado? Não chega chegou a ser aprovado, mas não tem. A gente depois vai ver com detalhes esse documento e a gente vai ver que nesse documento também há previsão de destinação de recursos públicos para a iniciativa privada. Também tem nesse mesmo documento, Guilherme, é muito triste. Assim, é muito triste isso, porque assim, também essa coisa é tão estrutural no Brasil que é muito difícil, é complicado a gente falar mal de um presidente ou de outro e tal, porque é um pouco aquilo que o Mário falou, é tão estrutural, sabe? Como é que de uma hora para outra, se você não faz acordo nenhum, né, não te deixam continuar o governo, né? Como aconteceu depois também, né? Então, enfim, mas não conseguiu avançar muito, não. A gente vai estudar esse documento com bastante cuidado. E essa coisa do pré-sal, uma crítica que o Saviani coloca a esse documento é justamente esse. Ele até brinca e fala assim: é como contar com o ovo no cu da galinha, né? Então, assim, o pré-sal ainda não estava disponível e estavam prometendo a destinação desses recursos para a educação, né? E que isso não se consolidou, não se concretizou realmente, né? Ficou assim no plano das intenções, infelizmente. Por último, em relação à educação de grau primário e grau da educação de grau primário e de grau médio, né? No projeto Mariane havia defesa de um sistema não dualista, né? Ou seja, não aquilo de escola técnica para os filhos de trabalhadores, como a gente vai ver que aconteceu durante a reforma Capanema, na gestão do Vargas, na ditadura Vargas, né? Na ditadura Vargas, então, eles criaram um ensino médio, que é um ensino médio técnico, para atender a expansão, o processo de industrialização tardia que o Brasil viveu nesse período, tá? Então, ele cria o SENAC, o SENAI, tá? Esses cursos voltados para a indústria, para a agricultura e para o comércio. Então, eles defendem um sistema não dualista e a continuidade, isso aqui é muito importante, continuidade do ensino primário ao ginasial, uma coisa que a gente só vai conseguir depois na reforma de 71, na ditadura militar, em outras circunstâncias que a gente vai estudar aqui, tá? Mas o que acontecia? Antes de 61, você tinha um gargalo entre o primário e o ginásio. O primário era o que hoje a gente chama de primeiro segmento do ensino fundamental. O primeiro segmento do ensino fundamental, nessa época, era chamado de primário, e eram só 4 anos, tá? E depois tinha mais 4 anos, que seria hoje o segundo segmento do ensino fundamental, de mais 4 anos, que eles chamavam de ginásio. Entre um e outro, havia tão pouca oferta de segundo segmento do ensino fundamental, o que se chamava antes de ginásio, que havia um mini vestibular, né? Ou seja, você não seguia, entendeu? Hoje em dia você faz primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série, você emenda, né? Não existe uma prova para você ser aprovado para o segundo segmento, para você entrar numa outra escola de segundo segmento. Antigamente, você tinha uma escola só de primário e poucas escolas de ginásio. Então, você tinha que fazer uma prova. Então, eles defendiam a continuidade. E o substitutivo Lacerda defendia a manutenção da organização dos níveis de ensino conforme as leis orgânicas da reforma Capanema, ou seja, o ensino dualista, tá? E acabou ficando como? A organização dos níveis de ensino é mantida praticamente intacta, estendendo-se apenas o acesso ao vestibular aos ramos técnicos e o curso normal. Então, a gente perdeu também aqui. Ou seja, no final das contas, a gente só ganhou no título sistema de ensino. A gente ganhou
que no discurso normativo entrasse pelo menos esse vocabulário, né, de sistema único, de sistema nacional de educação, e passou a ter uma unidade em relação a isso no Brasil inteiro. Foi o ganho que a gente teve. Foi muito pouquinho, mas foi o ganho que a gente teve. Tá? Daí esses comentários desses 3 comentadores. Tá? Aí eu queria saber de vocês um pouco, se vocês têm mais alguma coisa para comentar, quem conseguiu ler o texto, um ou outro, quiser comentar alguma coisa. Depois eu vou mandar para vocês esse quadrinho. E aí, gente, fica assim combinado. Quem acompanhou bem essa aula, achou interessante o tema, né, conseguiu ler os textos, ou, por exemplo, acompanhou a aula e não leu os textos, pode, durante essa semana, ler pelo menos um dos textos e preparar a questão bonitinha na semana que vem. Tá bom, gente? A ideia é mais ou menos essa, sim. Agora, se é uma semana atrapalhada, deixa para a próxima, entendeu? Toda semana vai ter um trabalho para entregar. Vocês podem deixar vários passar, vocês só tem que pegar 3. É tipo um bonde que vai passando assim, vou pegar esse. Se você acha que você está preparado, pega aquele. Se não, espera mais um pouquinho, uma outra oportunidade. Alguém quer comentar alguma coisa? Não quero cansar muito vocês também, numa sexta-feira à noite. Agradecer a presença de todos. Ô, professor, eu acho que é uma matéria bem... Você não está trazendo várias coisas complexas, né? Vários conceitos. Não é uma matéria que a gente vai estudar, pelo menos por enquanto não está sendo, né? Vários conceitos, coisas massivas, né? Tá mais de boa. Eu queria comentar, professor, acho que até no tom de pergunta, qual a geneticidade, assim, digamos assim, né? Tipo, foi o Anísio, foi quem exatamente que veio a pensar sobre a LDB? Eu não peguei a aula desde o começo. Tá. Então, esse tema aparece primeiro no Manifesto de 32, realmente. Né? Ele não aparece nesses termos, literalmente, mas fala-se na LDB, isso ali é uma coisa que deveria entrar no trabalho de vocês também, né? No texto do manifesto. O manifesto ele traz já a ideia de criação de um sistema nacional de educação e uma lei própria para organizar esse sistema. Então, a história, a gênese é essa. Aí, depois, em 34, essas ideias são introduzidas na Constituição Federal de 34. Então, de tal forma que a Constituição de 34, ela prevê a organização de um documento assim, que não chama exatamente lei ele chama só lei de bases da educação, se eu não me engano. Desculpa, professora. E já falava sobre um financiamento ou orçamento no final? Já. Isso aparece primeiro, Guilherme, no documento, no Manifesto de 32, é incorporado na Constituição de 34, mas aí depois, com o golpe de Getúlio Vargas em 37, ele faz uma nova Constituição... Oi, fora! Quem está gritando fora? E aí, na de 37, a gente dá um passo para trás. Perde a Constituição de 37, sai a vinculação de recursos, que já tinha sido uma conquista de 34, né? Então, na Constituição de 37, essa vinculação de recursos é eliminada, esse artigo é eliminado da Constituição, e também é eliminada a previsão de se construir uma lei de diretrizes e bases. Então, isso só vai voltar quando a gente recupera depois do final do período de exceção, né, depois do final da ditadura Vargas, em 1948, com a nova Constituição já democrática de 1948, esses 2 temas vão voltar,
tanto a vinculação de recursos, quanto a previsão da criação de uma lei de diretrizes e bases. O que a gente estava entendendo hoje aqui por que demora tanto, né? Demorou de 1948 até 1961 para essa primeira lei sair, né? Lembrando que a lei não é garantia de que aquele projeto se concretize, né? Então, a gente saiu lá de um projeto, que são um conjunto de bandeiras, de metas, de uma carta de intenções de 1932. Isso é incorporado na legislação, não se concretiza, depois sai da legislação, depois volta na legislação. Agora, depois demora 13 anos, de 48 até 1961, para isso entrar realmente num documento próprio, porque assim, a Constituição ela é um marco normativo para a educação, mas não é o único, como a gente... Perdão de novo, professor. Então, a 37 foi só mais uma LDB ou... 37? Não é LDB, é Constituição Federal. Entendi agora. Tá? A LDB, a gente só teve 2 LDB. Foi a primeira vez que teve a Constituição Federal, então. É a Constituição Federal. A gente só teve 2 LDB, a LDB de 61. Depois a gente tem reformas dessa LDB durante a ditadura militar, né, que é de 68 com a reforma universitária, que é um tema bem interessante também, e em 71 a reforma do primeiro e segundo graus, que eles vão chamar, né? É uma reforma da educação básica. E aí tem alguns autores que chamam essa lei, a 6952 de 71, dos militares, chamam essa lei de LDB, mas tem outros autores que acham errado, né? O Saviani, por exemplo, acha um equívoco chamar ela de uma LDB. Não foi exatamente uma LDB, foi uma reforma. E aí depois a gente tem a atual, que foi sancionada em 1996, na era do Fernando Henrique Cardoso. E é a que está vigente. Né? Então, assim... É incrível porque é muito tardio, né? Assim, o Brasil é o último país da América Latina a criar condições legais para formar um sistema nacional de educação. Né? E até hoje a gente ainda está um pouco engatinhando, a gente vai, caminha um pouquinho, manda para trás, né? Então, mas assim, eu queria que vocês entendessem que o grande rival para a construção de um sistema nacional de educação são justamente os empresários da educação privada, né? Que não querem que se forme esse sistema público, porque se houvesse um sistema público, para que a gente ia botar filho em escola privada, né? Se tivessem ótimas escolas públicas. A gente não colocaria, né? Ninguém colocaria o filho na escola privada. E é daí que fica sucateado o ensino, né, professora? E quanto mais sucateado, né, mais propensas as pessoas, aliás, as pessoas tendem mais, né, a irem para a escola privada, né? Exatamente. A estratégia, na verdade, é essa. É a estratégia. Precarizar para privatizar, ou então para... Exatamente. Ou então, mesmo que você não privatize, você diminui a quantidade de recursos, né? Sim. Olha, uma coisa que eu acho que está acontecendo agora é em relação à vacina também, né? Então, assim, não ter vacina para todos favorece o quê? O comércio de vacina particular, né? Das pessoas que têm dinheiro vão comprar vacina, pode comprar mais cara a vacina, enfim. Ao passo que a gente poderia... Né? Se a gente não tivesse sucateado a nossa indústria farmacêutica nas últimas décadas, a gente poderia perfeitamente produzir a nossa vacina. Né? Dos BRICS, né, professor? O Brasil é o único que não está produzindo a própria vacina, né? Exatamente. Não é uma vergonha? A Índia está produzindo. África do Sul, a Rússia... Pois é. E ainda tem uma má relação, né? Ainda tem uma relação diplomática ineficiente que piorou a situação
para nós, né? Porque a gente acabou ficando na dependência do mercado exterior, né? E, poxa, deixou o povo à míngua, complicou demais a relação, aliás, o fornecimento da vacina por conta daqueles posicionamentos ideológicos lá do pessoal da embaixada, né? E depois ainda essa tensão com o governo paulista também, né? Com Dória, que também não é flor que se cheira, enfim. Não é mesmo? Pois é, eu acho engraçado o Dória ficar como salvador da pátria também. Eu fico, ai meu Deus, menos, nem tanto, nem tão pouco, né? Enfim, a gente... Desculpa, professor, eu não sei se você está vendo, mas o chat tem uma pergunta, e é meio que uma pergunta minha também. Ai, desculpa. Vamos ver. Sara, professor. Ai, desculpa. A Sara também perguntou, gente, desculpa, não vi pergunta nenhuma. Ser pai é a raiz de toda tristeza. Sara, professora, então a relação do manifesto com a LDB tem a ver com o Sistema Nacional de Educação proposto pelo manifesto? Sim, exatamente. E várias outras coisas, Sara. Além dessa... Isso aí é o coração, né? Mas a ideia principal é que o manifesto defende a escola pública. Pelo menos o projeto, né, original do Clemente Mariani defendia os princípios, não só esse, mas todas as bandeiras do Manifesto dos Pioneiros. Não vi sua pergunta, Guilherme. Ai, Guilherme está começando a procurar a tristeza da matéria. A pergunta era a mesma da Sara, professora. Tá. A pergunta era dela. Desculpa. E só teve a normatização na Constituição Federal de 61? Não, a Constituição não foi... Gente, vocês estão confundindo Constituição Federal com LDB, tá? A normatização voltou na Constituição Federal de 48. Peraí, deixa eu ver se eu volto aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui para vocês aquele esqueminha que eu fiz no começo da aula, peraí. Tá. Aqui, tem uma baguncinha aqui, olha, que pode ajudar. Vê se aparece aí. Tá chegando. Olha só, 1930, estão acompanhando aqui o gráfico, gente, a linha do tempo? Vê se dá para entender, olha. Vargas chega ao poder, 32, o manifesto, com todas aquelas ideias defendendo um sistema nacional de educação, defendendo a educação pública, laica, contra o monopólio da igreja e dos empresários da educação, tá? Em 34, a gente tem uma CF, que é a Constituição Federal, uma Constituição Federal progressista que incorpora essas bandeiras do manifesto e diz assim, a Constituição é o marco legal que manda fazer a LDB, tá? Você não pode fazer uma LDB se ela não está prevista na Constituição Federal. A gente vai estudar um texto que é muito bacana sobre toda a educação ao longo das constituições no Brasil. A gente vai até passar por aquela, Mário, que a gente já comentou, que diz que a educação era para todos os cidadãos, só que definia cidadão como homem branco e rico, né? Então, os negros... A de 91, 1891? Eu acho que era de 1891, não tenho muita certeza agora. Professora, acho que ela é anterior ainda, tá? Peraí, deixa eu continuar aqui. Aí, em 37, quem me perguntou foi a Sara, né? A Gabriela, agora já não me lembro mais. Em 37, a gente tem essa Constituição chamada de polaca, na ditadura Vargas, tá? Que tira todas as coisas legais que tinha na Constituição de 34. Então, quais são as coisas legais? A previsão de construção de uma LDB, né? A Constituição Federal, ela diz
dentro de tanto tempo ou não tanto tempo, é preciso construir uma lei de diretrizes e bases para a educação brasileira, por exemplo. Isso aí sai da Constituição de 37. E sai também a questão da vinculação de recursos, tá? Aí a gente tem a reforma Capanema, né, as leis orgânicas, a criação do Sistema S, que é o dualismo da educação. A gente vai explicar isso bem melhor daqui a pouquinho, acho que na próxima aula, tá? E aí, com o fim da ditadura Vargas, em 1948, se faz uma nova Constituição. Então, reparem que as constituições, elas têm a ver, elas são mais ou menos progressistas em relação à condição política da época, né? Então, aqui a gente tem, a gente está aqui numa democracia, na verdade, num governo revolucionário, digamos assim, né, em 34, que tinha dado um golpe naquela lógica oligárquica da Primeira República. Depois, em 37, o início da ditadura Vargas, então uma Constituição que acaba com os direitos da educação, e aí depois, em 48, essa Constituição de 48 recupera o que tinha na Constituição de 34, e aí é essa Constituição que prevê a criação de uma LDB, e diz, olha, tem que ser criado. Mas aí poderia ter sido criado no ano seguinte, 2 anos depois, 3 anos depois, isso que seria o normal, né? Então, o ministro da Educação na época, que era o Clemente Mariani, que era do Partido Progressista, da UDN, né? Ele elabora um projeto de lei, que é o projeto Mariani, esse projeto como ficou conhecido, tá? Que recuperava todas as bandeiras do Manifesto de 32. Só que o que aconteceu? Por que ele não foi aprovado imediatamente? Porque os privatistas, né, liderados por Carlos Lacerda, tá, que, como o Mário lembrou, não era bobo nem nada, né, não estava aqui de ingênuo na história, encampou os interesses de quem? Dos empresários da educação privada e da Igreja Católica, que também tinha negócios, era principal, né, das escolas privadas. Então, eles falaram, não vamos deixar, porque é uma loucura se eles criam um sistema, esse bando de comunistas, era mais ou menos assim que eles pensavam, né? Eles vão criar um Estado, vão impor que todas as crianças não estudem mais em escolas, não vão deixar ter educação religiosa, vão acabar com a família e a tradição, né? Isso por um lado, e por outro, vão fortalecer o sistema público e vão acabar com a oportunidade do sistema privado, tá? Então, por isso é que demorou tantos anos, foram 13 anos de disputas, esse cabo de guerra entre esses dois projetos que ficaram em disputa. E aí a gente só consegue ter sancionada a nossa primeira LDB, com todos esses problemas que a gente acabou de ver, que está muito longe de ser uma LDB que encampasse as bandeiras que a gente gostou tanto do Manifesto de 32, ela não encampa quase nada, né? A única vitória que a gente teve, que foi uma vitória pequenininha, foi aparecer essa ideia de Sistema Nacional de Educação e realmente dá uma certa unidade, mas uma unidade só a nível organizacional, né? Mas não garante financiamento para a educação pública. Garante o quê? Em relação ao financiamento, como a gente viu título a título, né? No título da LDB, na redação final, sobre financiamento, como é que fica? Preferencialmente, o poder público destinará recursos para a educação pública, mas também pode e deve ajudar, através de bolsas e incentivo, a iniciativa privada, né? No final das contas, no texto final da LDB, o que a gente vê?
a gente vê essa ideia de que o poder público só deve oferecer educação pública nos lugares mais abandonados, mais pobres, onde a iniciativa privada não tem interesse e não tem possibilidade de lucro, né? Então, eles dizem isso claramente. Esse texto ficou na LDB. Se vocês quiserem depois, quem tiver curiosidade, tempo, né, disponibilidade, pode pegar na internet o texto, a lei, né, de 1961, e vocês vão ver como é que é esse texto, né? Eu não, assim, tem tanto, essa matéria é tão densa, não dá para a gente estudar todos esses textos, mas fica aí o convite para quem tem interesse de ver como é que é. Então, nesse encontro, a gente discutiu a disputa, a luta que foi, a resistência que teve por parte desses grupos privatistas, dos interesses privados, né, contra a construção da nossa primeira LDB, que nasce muito tarde, em 1961. Gente, em termos de história, 1961 é muito tarde, é muito há pouco tempo, faz muito pouco tempo, 1961. Para vocês, talvez faça muito, é muito atrás, né, na história, muito passado, mas em termos históricos, sabe, a década de 60 foi anteontem, é muito próximo, é muito tarde que se cria isso, né? Que se cria tão tarde justamente por essa resistência desses grupos privatistas que não tinham interesse nenhum na criação de um sistema nacional público de educação. Tá bom? Mais alguma pergunta? Ótimo, professora. É que foi mais um recapitulando, né? Que querendo ou não, você e o Mário possuem uma bagagem maior e às vezes a gente fica assim, né? Por ser uma disciplina com muita densidade, a gente acaba, né? Às vezes não sabendo de algumas questões que talvez vocês acabam abordando e que fica um pouco confuso o conteúdo no geral. Mas ficou bem mais claro agora. Muito obrigada, viu? Ô, gente, olha só, não quero que, assim, é uma delícia conversar com o Mário, que é muito sabido, o Guilherme também, que fala bastante, mas não vamos, todo mundo pode falar, tá? E não tem que ficar, assim, com vergonha de perguntar bobagem, não, é para isso que a gente está aqui mesmo, tá? Adoro responder, e é bacana também, porque às vezes tem uma dúvida que a gente, assim, organiza de outra forma e acaba explicando mais fácil, né? E tem coisas que você pensa, todo mundo vai entender isso, e às vezes não entende, é normal que não entenda, para isso que a gente está aqui, para dar aula e para explicar. E se vocês tiverem dúvida ao longo da semana também, na hora de fazer a questão, algumas pessoas fizeram isso nessa semana, né? Falaram, professora, eu fiquei com essa dúvida assim na hora de fazer o trabalho. Pode perguntar para mim também, não tem problema nenhum, tá? Às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder, mas em geral acho que eu respondo rápido. Tá bom, gente? Vamos ficar por aqui então? Tá ótimo. Beleza, professora. Tá ótimo, professora. Boa noite. Sexta-feira, né? Em casa. Sextou. Importantíssimo, sextou. Bom fim de semana, galerinha. Abraço, professora. Boa, beijão. Bom fim de semana, gente. Tchau. Bom final de semana. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, professora. Obrigada. Boa noite. Tchau, professora.